Olá, pessoal, seja bem-vindo à aula de Sociedade e Cultura. Espero que vocês estejam bem, estejam em paz. O nosso conteúdo de hoje é cultura material e cultura imaterial. O nosso objetivo hoje é distinguir, ou seja, diferenciar o que de fato é uma cultura material e o que de fato é uma cultura imaterial. E qual a sua funcionalidade, qual a sua importância, tanto a importância enquanto cultura, mas também a importância de nós, enquanto sujeitos que pertencem a um processo aí de interação social, temos em relação à preservação tanto da cultura material como também da cultura imaterial, que ainda existe algumas pessoas que acabam confundindo e entendendo cultura material e imaterial a mesma coisa, tá? Então, esse é o nosso conteúdo de hoje. Para quem está chegando agora, prazer, sou o professor Marcos Paixão. Espero que vocês estejam bem, estejam em paz. Deixe o seu comentário aqui abaixo, deixe o seu comentário aqui abaixo. O que você entendeu da aula no final, né? Deixe para o final. O que você entendeu da aula, curta bastante, compartilhe, enfim. Espero que nesses próximos minutos que você estará comigo, eu espero também que vocês consigam compreender o real objetivo da aula de hoje e, ao mesmo tempo, conseguir aí, no final da aula, distinguir, diferenciar o que é uma cultura material e imaterial e, assim, aplicar os conceitos trabalhados aqui no seu dia a dia, no seu cotidiano, tá? Então, destaco que os professores de Sociedade e Cultura, ele está à disposição de vocês, seu professor, sua professora, dentro do horário de Sociedade e Cultura. Eu sempre reforço aqui, às vezes pode se tornar até enjoativo, né? Repetitivo, mas é muito importante que vocês entendam que nesse processo de ensino-aprendizado, vocês não estão só. Que existe nós, professores, que estamos aqui para dar todo o suporte para vocês, que o mesmo desafio que vocês estão passando, nós, enquanto professores, também estamos. Então, é como o nosso lema né? É todos por todos de mão dadas, né? Então, nesse sentido, espero que vocês assimilem bastante da aula de hoje. Pega os materiais, lápis, caneta, borracha, enfim, para vocês fazerem suas anotações e facilitar no ato da atividade. Então, antes de mais nada, qual a importância de a gente estudar hoje esse conteúdo? Importância de estudar o conteúdo da aula de hoje, porque é uma forma de apreciar e identificar a cultura presente no nosso dia a dia, além de cultura dos nossos antepassados. Então, tem a questão do presente, mas também tem o fato do passado. O presente é tudo aquilo que o ser humano produz, e o passado é a cultura dos nossos antepassados. Então, se hoje, por exemplo, a gente pôde usufruir nos últimos meses, né, os festejos juninos, isso é resultado de que a preservação cultural prevaleceu, ok? A preservação cultural, né, dos festejos juninos, tá bom? Enfim, então vamos lá. A partir de agora, veremos a partir de agora as definições de cultura material e imaterial e, em seguida, a representação delas dentro da sociedade contemporânea, ou seja, dentro do contexto atual. Então, cultura material e imaterial representam os dois tipos de patrimônio cultural e que juntos constituem a cultura de determinado grupo. Nesse sentido, eu vou lendo e, ao mesmo tempo, já vou apresentando o que cada informação vem trazendo. Aqui vem falar sobre os tipos de cultura, a cultura material e a cultura imaterial. Ambas as culturas são constituídas, ou seja, são formadas aí por meio de determinados grupos, né, determinados grupos de pessoas que existiram e existem em um determinado tempo, em um determinado espaço. A cultura material está associada aos elementos materiais e, portanto, é formada por elementos palpáveis e concretos, por exemplo, obras de arte, igrejas. Já a cultura imaterial está relacionada com os elementos espirituais ou abstratos, por exemplo, os saberes e os modos de fazer. Ambas possuem aspectos simbólicos, posto que carregam a herança cultural de determinado povo, ao mesmo tempo que promovem a sua identidade. Aqui ficou claro, agora, a definição da cultura material e a cultura imaterial. Quando se fala em qualquer instrumento, objeto, utensílio, né, artefatos palpáveis, concretos,
é uma cultura material. A partir do momento que a gente parte já para uma ideia, né, espiritual, abstrata, né, que você não consegue palpar, que você não consegue pegar, mas você consegue sentir e, ao mesmo tempo, o modo de fazer você consegue ver, ali nós temos, sim, uma cultura imaterial. Eu vou pegar aqui o carnaval como exemplo, porque o carnaval recentemente se tornou, em Itabaianinha, um patrimônio, tá? Cultural imaterial, repetindo, cultura imaterial de Itabaianinha. O que é que eu trago aqui, o elemento carnavalesco, como elemento imaterial? O modo de fazer, né? As manifestações populares, né? Os blocos de rua, a interação social, o carnaval como espaço de sociabilidade entre diferentes culturas, o carnaval como um encontro de diferentes, na verdade, o carnaval como um espaço que promove diferentes culturas. Então, ali nós temos pessoas, né, que vêm da cidade de Umbaúba, da cidade de Pedrinhas, Lagarto, Tobias Barreto, e de outros estados também, Alagoas, Bahia, enfim. Ali é um espaço de sociabilidade, tá? Mas também um espaço de cultura popular. Uma cultura popular imaterial, porque é algo que você não consegue palpar. As músicas carnavalescas, por exemplo, você não consegue palpar, você consegue ouvir, apreciar e entender a letra de cada música, ok? Agora, um exemplo tipo de cultura material que eu posso destacar aqui dentro do contexto sergipano, tá? Em Aracaju, especificamente próximo da Praça Fausto Cardoso, próximo do Mercado Municipal, nós temos alguns monumentos históricos, né, que representam as manifestações populares de Sergipe. Esses movimentos ali forma e é entendido, classificado como algumas instituições históricas, como uma cultura material, os monumentos. Esses monumentos, né, que representam ali os elementos artísticos e culturais de Sergipe, são, sim, cultura material. Você consegue apalpar, você consegue ver, né? Enfim, tem toda uma representação, tem toda uma simbologia ali naqueles monumentos. Mas é somente monumentos, professor? Não. Objetos também, tá? Objetos, utensílios, pote de barro, é um exemplo de uma cultura material. Gibão é um exemplo de cultura material. Uma fotografia que ao longo do tempo você desenvolveu um forte apreço, uma afetividade, um pertencimento, né, diante daquela representação que aquela fotografia traz para você. É uma forma de cultura material, tá? E entre outros elementos. Mas como formou essa ideia de cultura material e imaterial? Nossa cultura é influenciada pela herança de nossos índios nativos, por nossos colonizadores portugueses e também pela tão presente cultura africana que vinha da África, trazida tão sofrida no compartilhamento de um navio negreiro. Vamos ao Maracanã, usamos sapatos e comemos uma boa feijoada. Então, aqui, esse trecho, né, que trabalha de forma lúdica, fala sobre o processo de formação da cultura popular, da cultura brasileira, mas também da cultura material e da cultura imaterial. Como se formou a cultura do Brasil? A partir, né, do processo de miscigenação, do processo que proporcionou o encontro de diferentes culturas sobre o mesmo espaço. Que espaço esse? A terra brasileira, né? Aqui a história do Brasil. Quem foram esses povos? Os africanos, trazidos à força, né, nos compartilhamentos de navios negreiros, e que muitos acabaram não resistindo e sendo mortos, né, em péssimas condições sanitárias nos navios. Mas traziam consigo também seus hábitos, seus costumes. Também a participação dos povos europeus, especificamente os portugueses, os espanhóis, os italianos, os franceses, que no processo de migração trouxeram consigo aí
seus saberes que perpassaram os tempos. Mas também já tínhamos aqui, antes da chegada de Cristóvão Colombo, em 1492, antes mesmo da chegada de Pedro Álvares Cabral, em 1500, os povos nativos. É esse encontro, o encontro entre a cultura asiática, entre a cultura europeia, entre a cultura africana e automaticamente a cultura americana, representada ali pelos povos nativos, pelos povos indígenas. Esse encontro proporcionou aí para a construção de uma identidade cultural e de uma identidade material, de uma cultura material e de uma cultura imaterial, tá? Então, vejam só, observe aqui abaixo. Vamos ao Maracanã, usamos sapatos e comemos uma boa feijoada. Vamos ao Maracanã. O Maracanã, vocês sabem que é um espaço de quê? De prática esportiva, especificamente do futebol. Mas o futebol não é de origem brasileira, tá? O futebol é de origem europeia. Então, e tem influência ali dos povos africanos. Então, você frequenta um espaço, né, influenciado ali pelo processo da miscigenação, um espaço que é de origem não brasileira, um espaço que não é de origem, não. Na verdade, o fato do esporte, né, do futebol em si, do futebol não ser brasileiro. O uso dos sapatos também não é um costume hoje brasileiro, né? Aí é a influência dos hábitos e costumes, mas se a gente observar, os povos indígenas, eles não utilizavam sapatos, o uso dos sapatos era recorrente à população europeia, e com o passar do tempo, com o processo de influência, outras culturas e outros continentes foram se adaptando ao uso do sapato, e comemos uma boa feijoada. Uma boa feijoada significa o quê, pessoal? A cultura africana. Então, em um único espaço, eu consigo encontrar a cultura material, que é o Maracanã, né? Um local da prática de esporte, mas também eu posso encontrar ali uma cultura imaterial, ok? Uma cultura imaterial que é sobre o fazer, o modo de fazer a feijoada. É uma cultura alimentar, isso é fato, especificamente no Nordeste, mas outras regiões do Brasil também recorre aí à feijoada, né, que inclusive é uma delícia, mas o modo de como faz uma feijoada, os ingredientes que utilizam, é também uma cultura imaterial. A feijoada é uma cultura imaterial. Lembra que eu falei para vocês, pessoal, aqui, ó, né, que existe o abstrato, por exemplo, os saberes e os modos de fazer. Um exemplo claro aqui, ainda, que eu posso trazer para vocês, é o quê? Alguém sabe? Pronto. Eu não sei se ainda existe, tá? Não sei se ainda existe esse grupo de mulheres lá no povoado Poxica, né? Aí no município de Itabaianinha, onde algumas mulheres fazem artesanato, né? Visto, por exemplo, né, em louças morenas. Esse artesanato, por exemplo, é uma forma típica e, ao mesmo tempo, uma cultura material e imaterial. Professor, uma cultura material e imaterial, eu não entendi. Sim, veja só, é um objeto, um utensílio, né, o artesanato, mas o modo de fazer, aquele saber que foi passado de geração em geração, também é, sim, uma cultura imaterial, tá? Então, vejamos de forma mais específica o que eu apresentei até aqui para vocês. Cultura material, nada mais é do que a importância que determinados objetos possuem para determinado povo e sua cultura. É também através da cultura material que se ajuda a criar uma identidade comum. Esses objetos fazem parte de um legado de cada sociedade. Cada objeto produzido tem um contexto específico e faz parte de determinada época da história de um país. A cultura material se aplica a toda a produção humana. Então, o que a gente consegue extrair aqui é que esses objetos fazem parte de um legado de cada sociedade. Cada objeto produzido tem um contexto específico e faz parte de determinada época da história de um país. A cultura material se aplica a quase toda a produção humana, tá?
E aqui, lembra do monumento, pessoal, que eu falei para vocês? Pronto, aqui é algo específico sobre o monumento que eu tenho explicado para vocês. O barco de fogo em instância é uma cultura material, é esse o monumento que eu referi lá em Aracaju, tá? Aqui nós temos o artesanato, ok? E aqui é a cultura material, né? Que é tudo aquilo que eu já havia falado para vocês, né? Todo povo possui um patrimônio que vai além do material, de objetos. Esse patrimônio é chamado de cultura imaterial, ou seja, cultura imaterial é uma manifestação de elementos representativos, de hábitos, de práticas e costumes. A transmissão dessa cultura se dá muitas vezes pela tradição oral. Os maiores exemplos da cultura imaterial no Brasil são o folclore e a capoeira. Mas a sergipana nós temos também lagarto, né? A dança do parafuso, né? Que é um patrimônio imaterial do lagarto. Temos no município de Laranjeira, essa segunda imagem aqui, né? O lambe sujo, né? É uma manifestação cultural bastante presente lá naquele contexto, tá? E aqui a gente vai para a nossa atividade, pessoal, tá? Que não é difícil, simples e fácil assim. A primeira é a seguinte: para melhor compreensão do que é patrimônio cultural ou cultura, né? A sua importância na sociedade contemporânea se faz necessária a compreensão da concepção atual de cultura. Sendo assim, é correto afirmar que eu quero saber a definição de cultura. Então, você vai marcar aqui apenas uma opção correta, ok? Destaco para vocês também, né, antes que eu passe adiante, que temos essa em lagarto, como também laranjeiras, mas eu poderia destacar também aqui o reisado. O reisado é uma manifestação cultural e imaterial, tá? Grupos de danças, uma cultura imaterial. Fotografias, cultura material, e assim sucessivamente. Então, a cultura, em sua concepção mais ampla, não engloba a linguagem. Aqui são as questões, né? Ou seja, a cultura se restringe à erudição, alto grau de informação e conhecimento dos clássicos da arte. As diversas manifestações da cultura popular não podem ser consideradas cultura. A cultura, em sua concepção mais ampla, não engloba a linguagem, crença, arte, adornos, ferramentas, entre outras realizações humanas. Segundo o conceito antropológico, cultura é o elemento identificador das sociedades humanas e engloba linguagem, forma de cultivar. Ah, pessoal, sobre isso aqui, que eu acabei até esquecendo, as formas de cultivo da terra. A agricultura é uma forma de cultura imaterial, porque a agricultura ela foi passada ao longo do tempo, né? Um trabalho, uma forma de trabalho, mas existe um conjunto de crenças e simbologia pelo fato da agricultura da terra, ok? E assim vocês vão marcar a opção correta. A palavra patrimônio tem origem no direito romano patrimônio, ok? Aí deixa eu baixar aqui rapidão. Conjunto de bens de uma pessoa, atualmente a expressão patrimônio cultural também compreende significado mais amplo, que pode ser definido como. Aí eu quero aqui a definição de ok? De patrimônio cultural, de patrimônio material e imaterial. As obras dos artistas, arquitetos, músicas, escritores, ensaios, criações anônimas, conjuntos de valores na sociedade, todas as especificidades de uma cultura, como a maneira de um povo trabalhar, construir, festejar, enfim, sua maneira de viver. O caráter de excepcionalidade estética na edificação, a ligação de um bem cultural em um fato memorável da história, a identificação de um bem como um monumento único. Não tem nada de difícil. É só você prestar atenção no que eu falei para vocês, pessoal, sobre a definição de cultura, né, cultura material e cultura imaterial. Destaco sobre a importância de preservarmos essa cultura, tanto a cultura material como imaterial, porque a gente está permitindo que as próximas gerações seguintes, tenham acesso às culturas produzidas e criadas pelo presente, tá? Então, vocês observem, toda vez que eu falar cultura, tenha um olhar futuro. Olhem para o futuro. Por que sua mãe preserva o álbum de fotografia do casamento? Porque algum ente querido seu preserva o álbum de fotografia da formatura? Por que preserva tal objeto? Porque, na verdade, ele quer que aquele objeto tenha uma certa durabilidade e que também outras pessoas, né, que as gerações seguintes, que os próximos membros conheçam, né, conheçam um importante momento daquela pessoa que vivenciou e que pertence ali à família. Então, quando se fala de cultura material e imaterial, tem um olhar à frente.
É justamente pensar no futuro e entender que se as gerações passadas conheceram esse objeto, as gerações futuras terão também a oportunidade de conhecer, saber a representação, a simbologia desse objeto e assim passar para as gerações seguintes. Tá, pessoal? Do mais, espero que vocês tenham gostado da aula. Eu peço que vocês deixem o comentário aqui, tá? Houve um pequeno barulhinho do som, né? Mas foi que devido passar uma moto aqui que não colaborou muito. Mas lute pela paz todos os dias de sua vida. Transforme o mundo em um lugar melhor. Que vocês fiquem em paz, que vocês fiquem bem. É sempre um prazer enorme estar aqui com vocês. E do mais, espero vocês na próxima aula. E não esqueçam de fazer atividade, viu, pessoal? Valeu e até breve. Lembre, tirar foto e enviar para o seu professor Sociedade e Cultura. Valeu!